o GC na tela do canal do YouTube é o seguinte, a gente fala agora dessa partidaça, o principal jogo dessa rodada 19 da Série B. Qual o tamanho do favoritismo do Goiás diante do Remo? Qual o tamanho do favoritismo do Goiás diante do Remo? A gente pegou aqui as prováveis escalações. Põe na tela do canal do YouTube a escalação do Goiás e também a escalação remista. Olha o Goiás, gente. Nossa, até me arrepio aqui com tanta qualidade. Tadeu no gol, William Lepo pela direita, Luiz Felipe, Tite e Moraes pela esquerda. O Moraes ganhando vaga, hein? Gosto da escalação do Moraes. Gosto muito da escalação do Moraes. Gonzalo, Juninho, Rato, ou seja, o Goiás vai ter no meia armador, não tem mais 3 volantes. Pedrinho, Anselmo, Ramon e Jajá. Técnico Mancini. Olha o time do Remo. Na tela do canal do YouTube, Marcelo Rangel, meu amigo, grande figura, pessoa maravilhosa, um baita de um goleiro. É o craque do time do Remo, né? O principal jogador do Remo. Marcelo Rangel no gol, Natan, Sávio, passou pelo Goiás, Caio Vinícius e Camutanga. Tá errada essa escalação, né? Tá totalmente errada, mas tudo bem. Meio de campo com Kaique Almeida, Jaderson e Cantijo, o Matheus Davó, Marrone ou Regis, ex-Goiás, que a gente conhece bem, e o Pedro Rocha, técnico português, Antônio Oliveira. Diante dessas escalações, eu começo aqui pelo mais sincero, o homem que não fica em cima do muro de jeito nenhum, Matheus Carvalho, vem pra cá. Matheus, quem do Remo jogaria hoje na equipe do Goiás? De coração, quem do Remo hoje teria vaga na formação principal do Goiás? Titular? Titular. Ninguém. Ninguém? Nenhum, zero. Por isso que eu chamei o Matheus primeiro, botou pra quebrar tudo aqui. Não fez média com ninguém, né, Matheus? Ninguém, é só comparar a escalação de um time com o outro. Ninguém do Remo então jogaria? O Goiás ia jogar muito ofensivo. Muito ofensivo, me surpreende muito a escalação do Goiás para o jogo de amanhã. Para mim o Remo é um time que tem qualidade, mas falar assim, qual jogaria como titular? Ninguém. Agora se fosse para compor elenco, pegar um banco de reservas, a maioria ali certamente seria um banco interessante, mas titular nenhum. Não, eu tô fechado com você, volta a escalação do Remo aí na tela, porque para mim o principal jogador do Remo disparado é o Marcelo Rangel. O Rangel tá pegando pra caramba. Pedro Rocha é o artilheiro, né? São os dois principais jogadores. Pedro Rocha é o artilheiro da competição. Os dois principais jogadores. O Rangel, que pra mim, por conta de toda a temporada, Muito eu tô bom analisando goleiro. toda a temporada. O Rangel, que é o principal jogador do Remo, ele não jogaria no Goiás. Tanto que ele esteve aqui no Goiás e foi reserva do Tadeu. É um grande goleiro, mas não é mais goleiro que o Tadeu, né? É uma opinião polêmica. O que vocês pensam aí? Você, Jean Lopes, quem do time do Remo nesse momento teria vaga na formação principal, no time titular do Goiás? Pedro Rocha seria titular absoluto no Goiás, ele é mais jogador que o Anselmo Ramon. Não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor Jean, dúvida pelo disso. amor de Deus. Jogador que se movimenta muito mais habilidoso, cai pelos lados, é o artilheiro da competição. Anselmo Ramon é bom jogador, bom centroavante, mas o Pedro Rocha é um jogador tecnicamente muito acima. Tem muito mais capacidade técnica do que o Anselmo Ramon. E um outro jogo... Desculpa, Jean, o Pedro Rocha não jogaria mais no lugar do Jajá, não? Pra mim ele entraria no lugar do Jajá. Não, no Jajá eu fico... O Jajá cresceu, mas nesse momento pra mim ele entraria ali. Seria outra, aí eu fico um pouco em dúvida, porque as 2 últimas partidas do Jajá foram excepcionais. Jogou muito bem. Mas eu também colocaria o Marrone no lugar do Jajá. Para mim, esses 2 jogadores do Remo... Você colocaria Marrone e Pedro Rocha. E Pedro Rocha no lugar de Jajá e Anselmo Ramon. E eu pergunto, alguém tem notícia do Rafael Gava, do Goiás? Ele ainda não retorna? O André trouxe transição. Ele tem a impossibilidade de ir para esse jogo, mas aí não entraria como titular. Começaria, né, como opção pro segundo tempo. Até pelo tempo. Tempo que ele ficou afastado aí, ele tem possibilidade de ir. Cara, eu tenho o Anselmo Ramon e o Pedro Rocha, eu vou no Anselmo Ramon. Pedro Rocha, na minha opinião, é jogador de Série A, Thiago. Não, e o Anselmo Ramon joga Série A também, mas ele já é um jogador mais veterano, é um jogador mais fisicamente limitado. O cara é fazedor de gol. Compara os gols do Pedro Rocha com o Anselmo Ramon, ué. Que é o artilheiro do campeonato, Thiago. Meu amigo, você tá analisando algo momentâneo. Tô analisando o momento, ué. Levanta os gols do Pedro Rocha. O Romário é mais jogador que os dois, mas não dá conta de jogar mais. Me ajuda aqui. Faz o levantamento do gol da equipe, dos gols do Anselmo Ramon dos últimos 3 anos e compara com os do Pedro Rocha dos últimos 3 anos. Deixa eu te ajudar, porque você não sabe comentar. Sim, me ajuda. Me ensina. O Pedro Rocha, ele é a referência no ataque do Remo. No Goiás, o Anselmo ele não é a referência. Ele é só mais um. Tanto é que o Jajá nos 2 últimos jogos tem jogado muito bem, né? Então, assim, a gente tem que saber diferenciar o estilo de jogo de cada time. Então, quando você tem uma referência como o Pedro Raul foi a referência no Goiás, né? O Pedro Raul, toda bola era Pedro Raul. E no Goiás hoje não é dessa maneira. É evidente que o Wellington Matheus não tem essa característica de gols, né? É um jogador que marca muito mais a saída de bola adversário do que propriamente gol e até mesmo de passe, mas o Jajá tá jogando muito bem. Aliás, Thiago, como o Goiás vai subir e o Remo não,
eu já aconselho o Goiás a trazer o Pedro Rocha para disputar a Série A o ano que vem. Pra mim, o Pedro Rocha joga no time do Goiás hoje. Eu colocaria ele aberto. Deixa eu só pedir aqui do Jajá. para Eduardo Cabral aqui, que o Jean me afrontou. Eu não vou aceitar isso aqui calado, não. Eduardo, pega para mim os dados do Pedro Rocha e do Anselmo Ramon nas últimas 3 temporadas. Porque uma coisa é você comentar o hoje, o momento. De fato, na Série B, o Pedro eu Rocha acho fez ele mais tecnicamente gols. superior. Ele é um jogador tecnicamente Tudo bem, superior. mas ambos nesse momento fazem a função de 9. O gol mais bonito da Série B foi o dele, pelo menos dos que eu vi. Não, me responde aqui. Quem fez foi o Pedro Rocha. Ambos hoje fazem a função de 9, ok? Ok. 9 por 9, o Anselmo Ramon é mais jogador historicamente, mas o Pedro Rocha gente. tem momentos que ele não faz papel de 9, não. Ele joga aberto pela Porque esquerda ele é mais versátil, também, ele movimenta mais, foi o que eu falei Ele no não meu é comentário. fixo, não. Tanto que ele é a referência. Outro jogador também no Goiás, o Pedrinho. O Pedrinho é um jogador finalizador. Então, assim, o Pedro Rocha, hoje no Goiás, ele seria mais um. Ele não seria a referência como é no Remo. Mas ele seria titular. Pelo menos na minha visão, seria titular sim no ataque do Goiás, o Pedro. Pra mim, o Remo tem alguns jogadores que se destacam. Não tô dizendo que seria titular. Pra mim, o Pedro Rocha seria titular no ataque do Goiás hoje com facilidade. Mas o Rangel é um baita de um goleiro. Pra mim, ele não entraria hoje, que o Tadeu, pra mim, é um dos maiores do país. O Tadeu, mas o Rangel é muito bom. O Camutanga vem jogando muito na zaga da equipe do Remo. Eu vi os últimos jogos do Remo, o Camutanga vem jogando muito. E aqui foi uma decepção, né? Quando passou no Atlético, lesionou, acabou que não jogou. O próprio Jaderson no meio campo é um 10 que tem qualidade. Aí o Goiás tá tendo essa dificuldade do 10, né? Não tá, o próprio Wellington Rato, no último jogo até não jogou de 10, jogou aberto pelo lado, mas tá tendo essa dificuldade. O Jaderson é um jogador que eu gosto de ver. O Pedro Rocha e o Marrone. O Marrone foi uma contratação mais recente. Então são jogadores que chamam atenção. Agora, no meu histórico do Marrone, na minha visão, o Pedro Rocha hoje seria titular no Goiás, sim. O histórico do Ramon é muito maior do que do Jajá. O Marrone jogou no Vasco da Gama, jogou no Fluminense, no Atlético Mineiro. 3 clubes de Série A. O Atlético Mineiro, ele jogou lá com um time de ponta. O Fluminense é a mesma coisa. O Marrone chegou agora por último, né? Mas o Marrone não tem jogado nada. Não tá jogando nada com a camisa do Remo. Ele não fez gol ainda. Aí vocês estão analisando o passado. Em relação ao Marrone, eu analisei, foi histórico mesmo. Em termos de Pedro Rocha, eu analisei momento. Eu analisei que bons jogadores. Em termos de colocar no time do Goiás hoje, eu colocaria o Pedro Rocha. Pra mim é um jogador que esse entraria no ataque sim do Goiás e ficaria na dúvida entre o Jaderson ali, o Jaderson no meio campo, porque o Goiás hoje não tem aquele 10. Era pra ser o Benítez, até agora não foi. Vai novamente começar o Rato, mas o Rato nessa função não foi tão bem assim quanto o Cuiabá, fez uma partida regular. Então, diante disso também, o Rato chegou tem pouco tempo. Né? Pronto para descobrir novas experiências? Descubra Peugeot na Vez Aparecida. Novo Peugeot 208 Active 2025 de 91.990 por apenas 76.990. Descubra Peugeot na Vez Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. A Vedacil tem mangueiras de qualidade que garanta a performance no campo para você que tá a fim de permanecer vivo no jogo. Vai de Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste brasileiro. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. Compre na loja, compre também pelo site. E é claro, né, gente, Citroën e Peugeot na Vez Aparecida. Falei há pouco, mas vale muito a pena, viu? Tá rolando promoção, tá rolando atendimento maravilhoso. Fecha mês, tá bombando. E você vai procurar lá o gerentão do Preço Bom e vai fazer o melhor negócio da sua vida, tá? Venha pra Aparecida de Goiânia, pertinho do Buriti Shopping. Citroën Peugeot, você sabe, na Vez Aparecida. Meninos, diante disso, pro Matheus, nenhum jogador do Remo joga no Goiás. Pro Tim também, pro Jean Lopes, só o Pedro Rocha joga, ok? Marrone, talvez. Tá, mas você mesmo falou que não tá vendo o futebol do Marrone hoje. Você tá comentando o passado. E pelo passado, então, você foi incoerente agora. Pelo passado, o Anselmo Ramon é mais jogador que o Pedro Rocha. Não acho, pra mim o Anselmo Ramon é um vice-campeão da Libertadores da América, sendo artilheiro da competição pelo Cruzeiro, hein? Pra mim, o Pedro Rocha, desde quando surgiu, é mais jogador que o Anselmo Ramon. São 2 bons jogadores, mas tudo bem. Diante dessa opinião dos senhores aqui, pro Matheus ninguém joga do Remo no Goiás. Pro Tim e pro Jean Lopes, apenas um jogador jogaria na formação principal esmeraldina. Jean Lopes, qual o tamanho do favoritismo do Goiás para essa partida de amanhã, que eu já tô falando aqui, gente? É o jogo mais importante da 19ª rodada. Qual o tamanho do favoritismo do líder da Série B do Brasileiro? É grande o favoritismo, porque o Goiás, para mim, é mais time que o Remo em todos os sentidos, né? Um jogador só ali para entrar no time do Goiás não faz com que o Remo tenha grandes vantagens, então o Goiás é favorito. Por jogar em casa, por ser melhor time, por estar na liderança.
A única coisa que pode pegar aí é que os 2 últimos jogos do Goiás na Serrinha, aliás, os 2 anteriores ao último, né? Porque contra o Cuiabá o Goiás acabou vencendo. Mas antes ele tinha feito 2 jogos ruins, espero que não volte a fazer. O Goiás, para mim, tem jogado melhor fora de casa do que na Serrinha, a verdade é essa, porque o time cresce quando joga fora de casa. Mas ele é favorito, Thiago. Para mim, o Goiás deve vencer o Remo e terminar o primeiro turno com 39 pontos. Sabe quando você tá conhecendo a menininha? Sim, menina bacana, legal. No Você caso do fala Jean, assim, é menininha, né? Também, gente não tem esse negócio aqui. A gente é de todos os amores, de todas as cores e vida que segue. Aqui, a equipe mais múltipla do Brasil. Jean, a gente te ama do mesmo jeito. Fala pra mim, que aí você chega na menininha e fala assim, ó. Bem, de 0 a 10, qual que é a chance que eu tenho com você? De 0 a 10, qual o tamanho do favoritismo do Goiás? Não arrega, não. 8. 8? É muita coisa, hein? Ué. Qual o tamanho, o Matheus Carvalho, de 0 a 10? Também 8. 8? Eu só não coloco que o Goiás vai fazer 3 gols, como eu tinha falado na rodada passada, né? E acabou fazendo. Mas vai ser um jogo interessante. Eu também acho. Antes do Tim, o Remo tem uma característica que ele empata muito. O Remo perdeu menos jogos que o Goiás na competição, Eu te dou uma outra característica. É um time que não cresce como o Goiás em partidas contra equipes da parte de cima da tabela. Sim, mas Ele tropeçou e jogou mal contra boa parte das equipes que estão disputando acesso. O Remo só tem 3 derrotas. 3 derrotas. Ele perdeu menos que o Goiás, só que ele empatou, se não me engano, 8 jogos. Pode olhar aí. E isso faz dele um time difícil de ser batido. Ele pode até não vencer. Empatou 8. 8. Então ele pode amanhã jogar fechado e dificultar as coisas para o Goiás. Agora eu quero dar parabéns aqui pro Mancini. Parabéns pro melhor treinador dessa Série B. Volta a imagem pra gente aqui, que só no Jean baixa audiência. Olha o tamanho dessa barriga, gente. Parece uma melancia azul. Mas enfim, volta pra mim, que fecha em mim que a gente aumenta os números da audiência. O Matheus também, novinho, né, conservado. O Tim nem tanto, né? Essa barriga sua parece um girimundo, aqueles grandes, Você tá com a camisa do Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Fenômeno, comprei lá no Rio de Janeiro. O corpo dele quando ele na atual agora. Aqui, ó, do Ronaldo aqui. Cadê o 9 aqui? Não vou Não virar. mostra não, porque de longe dá pra ver que é falsificado essa camisa. Não, Thiago. mas ué. Até porque não faz mais essa camisa, né? Isso aqui é uma camisa que não é falsificada, é uma camisa inspirada. Existe camisas retrôs originais. Retrô essa aqui, é original. Não, essa é retrô original, sim. Tá essa aqui foi original, totalmente original. Mas enfim, cara, parabéns ao Mancini, disparado, melhor treinador da Série B do Campeonato Brasileiro. Volta a escalação do Goiás aí na tela do canal do YouTube. Essa é a escalação do Goiás que a gente gosta. Time propositivo, um time que vai pra frente. O Moraes é bom jogador pra caramba. Amanhã o lateral direito da equipe do Remo. Quem que é o lateral direito do Remo, gente? Me ajuda aqui. O Sávio é o esquerdo, né? O Sávio é bom também, hein? O Sávio é bom. Bom Sávio é bom também, o Sávio. Nessa escalação aí tá sendo o Natan, só que essa escalação aí tá meio maluca, né? Que o Caio Vinícius tá improvisado ali na defesa, ele é volante. Mas enfim, o lateral direito amanhã do Remo, ele vai chorar. E não vai ter a mamãe pra chamar. Ele não vai poder chamar a mamãe. Mamãe, me acorde. Não vai, não tem mamãe não. Lateral do Remo. Amanhã a mamãe não vai te ajudar. O Moraes é o cão chupando manga. Esse cara não para. Habilidoso, bom de bola, bom de cruzamento. O rato de camisa 10, sendo um ponta de lança, chegando, ajudando os 3 atacantes. O Tim Goiás tá bem escalado pra caramba, Tim. Tá bem escalado demais o Goiás. Eu gosto do... Tim, só uma tragédia tira a vitória do Goiás amanhã. Ainda mais que essa motivação da torcida. A torcida do Goiás tá com sangue no olho, rapaz. Não colocaria isso uma tragédia, porque do outro lado tem um time que tem suas qualidades. Tudo bem, mas o Goiás é mais time. É favorito. O Goiás é mais time. É favorito. Tem mais também. camisa, tem tudo mais que o Remo. Casa, tem a força da torcida ali. Tem mais ponto. Tem essa questão de virar com a pontuação muito alta se vencer, já tá com uma pontuação muito boa, mas sem dúvida nenhuma, pra mim o Goiás é o favorito, mas do outro lado tem um time também que tem bons jogadores, então tem que ter essa atenção, nessa escala que você colocou de 0 a 10 aí, eu vou ficar um pouquinho abaixo do Jean e do Matheus, eu colocaria um 7 pro Goiás aí, nessa questão de favorito, pra vencer o jogo, mas assim... A escalação do Goiás pra mim é muito boa, se realmente ela for essa aí que a gente colocou, o André trouxe essa escalação, essa possível escalação. O Rato precisa jogar bola, normalmente precisa. É só nome, não adianta, que até agora ele não jogou, a verdade é essa. Mas aí você é chato, hein, bicho? Não sou chato, não. Você é insuportável. Não, o Rato é o 10, até o momento ele não mostrou isso. Mas o cara chegou agora, Jean, calma. Se a gente pegar do outro lado, o Marrone também não foi o Marrone que o torcedor do Remo tava esperando. É verdade. Então tem esse desequilíbrio.
O Rato é um jogador que chegou há pouco, o Marrone da mesma forma lá no Remo, mas a gente sabe da qualidade dos dois, a gente sabe que em qualquer momento um Rato vai deslanchar. Pra mim ele já ajudou naquele jogo contra o Atlético Paranaense, o Marrone pro lado do Remo da mesma forma. É um confronto grande, Thiago, é um confronto interessante, grande, mas o momento do Goiás é muito bom. Pra mim o momento do Goiás é até melhor. O Remo vem numa vitória também, teve aquela polêmica ali do erro da arbitragem. Pra Fera mim do houve jogo. um erro da arbitragem. Você sim. viu quem foi a fera do jogo? É, o Emerson Almeida lá da Bahia. Apito. Então, assim, mas é um jogo que fecha esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B como um grande jogo, justamente pela essa questão que o Jean trouxe, né? O Remo é um time que perdeu pouco, então, assim, é um time chato, é um time ruim de ser batido por isso. Ele se defende muito bem também e tem bons jogadores. Mas vamos ver amanhã, mas eu confio que o Goiás vai vencer. Mas 2h35. é justamente por esse fator que o Remo empatou muito, que o Goiás vai colocar um time mais pra frente, né? Jogando para cima, procurando fazer o resultado de uma maneira mais rápida. Agora o que me preocupa é justamente a característica de finalização das duas equipes. O Goiás, a equipe do Remo tem como uma base forte o cabeceio na finalização e é uma grande falha do Tadeu. O Tadeu entrando, saindo. Você fala bola alçada na área? Ele não melhora nesse aspecto. A área dele é essa. É um goleiro muito inseguro neste ponto e é o ponto forte do Remo. E o Rangel também é muito ruim na bola aérea, né? Os dois são bons debaixo da trave, né? Exatamente. Só que o Goiás, ele gosta de finalizar com os pés, né? É um time que gosta de finalizar de fora da área, é um time que tem uma característica diferente da do Remo. Então, neste ponto, tem que se atentar também. Vamos ver A como que saída vai de ser. bola, quando o Tadeu sai com bola rasteira pra abafar, ele é excepcional. O problema dele é bola pelo alto. Que gera um problema do Arley Mas também, pra né? mim, amanhã uma dúvida que cabe também, como não vai ter o Messias que tá suspenso, é o encaixe da dupla, né? Vai entrar o Luiz Felipe. Tite e Luiz Felipe. Tite e Luiz Felipe. Eu gosto do Luiz Felipe, tio. Não, eu gosto. É um cara que me passa confiança. Não é um cara que eu não gosto. O que eu falo é a questão de encaixe. Você fala entrosamento, né? Porque esse setor, dois zagueiros, ele é o que trabalham mais em conjunto. Tem que ter um acerto mesmo de posicionamento muito bom. E como ele não vinha jogando, pode ter um desequilíbrio. Mas o Tite é um jogador experiente, o Luiz Felipe da mesma forma, mas aí ainda chama atenção, porque vai pegar um ataque que tem muita qualidade.